Muito bem, rapaziada, vamos seguir a nossa cobertura dessa rodada de sábado, falando sobre Golden State Warriors e Phoenix Suns, né? Tivemos aí a revanche entre os dois times acontecendo nessa noite. Os dois que na última quinta-feira, né, se enfrentaram. Phoenix Suns saiu vencedor daquele embate, né, venceu por 99-98. Naquele final maluco, né? Fizeram a falta no Jordan Goodwin no último lance, ele converteu o lance livre e tal, né? Foi no mesmo jogo que teve aquele lance do Dillon Brooks, que ele deu um soco na barriga do Curry, né? Inclusive, o Steve Kerr hoje na coletiva relembrou o lance, né? Porque teve a expulsão do Draymond Green, justa, inclusive, a expulsão do Draymond Green, mas daqui a pouco eu falo mais sobre. E ele relembrou, falou, pô, expulsou o Draymond Green, mas o Dillon Brooks deu um soco no Curry e não foi expulso. De fato, não foi, né? Mas ele tomou flagrante? O Dillon Brooks? Acho que flagrante ele tomou, né? Tomou flagrante? Ou foi técnica que ele tomou? Acho que ele tomou só técnica, né? É porque aí o Curry converteu o lance livre e aí teve a bola de 3 do Jimmy Butler logo na sequência. Enfim. O Steve Kerr relembrou esse lance, que foi nesse último jogo entre os dois times, que o Phoenix Suns venceu lá no Arizona. Hoje o jogo foi no Chase Center, lá em São Francisco, e deu Golden State, né? A Golden State conseguiu se vingar do Phoenix Suns, saiu vencedor por 119-116. Um jogo que o Golden State chegou a perder por 14. Né? O primeiro quarto do jogo foi total do Phoenix Suns. Um primeiro quarto ofensivamente, cara, absurdo do Phoenix. Foram 44 pontos marcados, né? Uma coisa assim, absurdo que o Phoenix Suns jogou no primeiro período, né? Devin Booker impecável, Dillon Brooks também impecável. Dillon Brooks meteu 12 pontos no primeiro quarto, 5 de 5 nos arremessos. Jogou muito. E aí, o Phoenix chegou a abrir 14 e o Golden State, cara, conseguiu buscar a virada. Inclusive, o ponto de virada pro Golden State foi exatamente a expulsão do Draymond Green, que, como eu já falei, foi uma expulsão justa. O que aconteceu? Começo do segundo quarto, né, o jogo ali e tal, o Golden State perdendo e tal. Tem um lance do Green com o Gillespie, né? O Green dá um empurrão no Gillespie, inclusive acho que dá pra eu mostrar o lance aqui pra vocês, acho que não vai dar merda não. Deixa eu buscar aqui, na minutagem certinha, cadê? Aqui, deixa eu botar aqui na tela pra vocês. O lance foi esse aqui, ó, ele dá um empurrão no Gillespie, aqui ele toma a primeira técnica, né? Assim, pô, gente, assim, até o torcedor do Warriors mais fanático vai concordar que isso aqui é pra técnica. Tipo, o Draymond Green, ele simplesmente empurra o Gillespie do nada, numa imbecilidade tremenda. Aí, não satisfeito, ele toma a técnica e o que ele faz? Ele fica quietinho e aceita? Não. Ele vai bater boca com o árbitro. E aí o que acontece? Ele toma a segunda técnica. E aí, 2 técnicas é expulsão. Então, a expulsão do Draymond Green, além de ter sido justa, de não ter sido errada, ela foi uma expulsão completamente imbecil. Tipo, o Draymond Green, ele, cara, assim, de forma totalmente idiota, ele foi expulso e prejudicou o time. Tipo, loucura o que o Draymond Green fez aqui. Não tem muita explicação. Ele só quis ser expulso, aparentemente. É aquilo, se investigar direitinho, porra, vai ver que o Draymond Green tava em contato com apostadores do Rio de Janeiro. Porque não é possível. Foi muito idiota. E aí ele foi expulso, e aí, mano, a sensação era de que, pô, fudeu. Tamo tomando... Pensando no torcedor do Warriors, né? Tamo tomando taca. Phoenix Suns fez um primeiro quarto de almanaque. Draymond Green expulso, fudeu. Só que não. O que aconteceu foi que o Golden State melhorou com a expulsão do Draymond Green. Melhorou. Rapaz, as coisas melhoraram pro Golden State. O jogo começou a pender mais pro lado do Warriors. O grande X-Factor, para além da expulsão do Draymond Green, foi a entrada do Will Richard, um menino que vem sofrendo com as minutagens do Steve Kerr, né? Vem sendo negligenciado pelo Steve Kerr. Inclusive, numa entrevista recente, o Steve Kerr justificou a baixa minutagem do Will Richard com
ele é novato. Tipo, não importa se ele tá jogando bem ou não. Por ele ser novato, ele vai jogar pouco. Coisa que não faz nenhum sentido. Steve Kerr... deixa eu falar. Complicado, senhor Steve Kerr. Mas hoje ele acabou dando mais minutos pro Will Richard e ele fez total diferença. No segundo quarto, ele entrou e de forma imediata já fez uma diferença absurda, empilhando jogadas vencedoras em cima de jogadas vencedoras, toda hora conseguindo, né, uma bola de 3, um rebote, sabe? O Will Richard fez um segundo quarto incrível, foram 12 pontos, 2 bolas de 3, né, 2 bolas de 3 convertidas em 2 tentadas, 5 rebotes e uma cesta no estouro, né, depois de pegar o rebote de um lance livre que o DeAndre Melton errou, que diminuiu a diferença para 3 pontos. Então, o que era uma diferença de 14, com o Suns melhor e com o Draymond Green expulso, terminou o primeiro tempo com o Warriors perdendo por só 3, fazendo um segundo quarto muito melhor que o do Phoenix, tá? Muito melhor. Phoenix que só marcou 22 pontos no segundo quarto, depois de marcar 44 no primeiro, com o Will Richard sendo fundamental, crucial para essa recuperação. Então, esse moleque ele foi o cara da vitória de hoje. O cara. Eu não tenho dúvida em quem foi o grande nome da vitória do Warriors hoje. Foi o Richard e foi o Draymond Green que foi expulso, e aparentemente a expulsão do Draymond Green foi o que desencadeou tudo. Então o Draymond Green foi herói no final de tudo. Se sacrificou, né? Assim como o Chris Finch ontem contra o Thunder foi herói por ter sido expulso, porque a expulsão dele melhorou o Minnesota, Draymond Green fez a mesma coisa hoje. A expulsão dele melhorou o Golden State e fez com que o time conseguisse sair com a vitória. Então o Draymond Green não é vilão, o torcedor do Warriors não critica o Draymond Green, porque ele se sacrificou por você. Olha aí que coisa mais poética. Enfim, o jogo foi pro intervalo com 3 pontos de desvantagem pro Warriors, o Richard jogando pra caramba. No terceiro quarto, o Phoenix Suns seguiu muito mal. O Phoenix Suns, que fez um segundo quarto muito ruim, fez um terceiro quarto tão ruim quanto, voltou muito mal, não acertando nada, errando tudo. Mérito também da defesa do Golden State, mas o Phoenix Suns em si foi horroroso na volta do intervalo. O Ozzy Godard, o que foi o terceiro quarto do senhor Ozzy Godard, hein? Meu Deus do céu, que esse malandro sabotou o Phoenix Suns não tá escrito. Ele cagou em tudo que ele se propôs a fazer. Cagou na defesa, cagou no ataque, cagou no rebote. Nossa senhora, que coisa horrível o Ozzy Godard. E o Golden State se aproveitou, fez um terceiro quarto sólido, né, colocando pressão na defesa, contestando bem os arremessos de Phoenix, se aproveitando dos erros, dos inúmeros erros que Phoenix cometeu. E teve de novo o Will Richard aparecendo no final do quarto, matando bolas de 3, conseguindo boas posses defensivas. Ele fechou o terceiro quarto sem errar nenhum arremesso, cara. Ele foi pro quarto período com 6 de 6 no field goal, sendo 4 bolas de 3. E aí, com esse terceiro quarto muito bom do Golden State e horroroso do Phoenix, não teve jeito. O Warriors buscou a virada, foi pro quarto período vencendo por 6. Ali aos 7 do quarto período, o Golden State conseguiu abrir 11 com a bola de 3 do Gui Santos, que até aquele momento não tinha jogado no jogo. O Gui Santos que foi total retirado da rotação do Warriors sem nenhum sentido também. É mais uma das decisões inexplicáveis de Steve Kerr. Ele não jogou nenhum minuto nos 3 primeiros quartos. Daí do nada o Steve Kerr bota o Gui Santos. Ele entra super bem, mete a bola de 3 que coloca o Golden State 11 pontos na frente. E ali, cara, assim, o jogo tava encaminhado. O Phoenix tava nas cordas, nada tava funcionando pro Phoenix Suns. Então, a partir do momento que o Warriors abriu 11, cara, acabou. Só que é o Golden State, né? Um dos times mais viciados em entregar paçoca que a gente tem na NBA. E aí, mesmo parecendo impossível, o Golden State tentou entregar paçoca. Tentou. O Steve Kerr, cara, é bizarro, né, mano? Moses Moody, bicho, tava fazendo um jogo de merda. Ele vem fazendo jogos em sequência de merda. O Gui entra bem, mete a bola de 3, tal, ajudando na defesa. Ele resolve tirar o Gui, saca o Gui, bota o Moses Moody pra fechar o jogo junto com o Potinski, meu Deus do céu. E o Phoenix Suns ressurge. Do nada o Phoenix Suns ressurge, o ataque do Golden State parou de produzir e o Phoenix Suns foi ali, com Devin Booker, com Colin Gillespie, até que chegou no momento onde o Gillespie
faltando... Não vou lembrar exatamente. Acho que faltavam o quê? Uns 50, 40 segundos pra acabar? Algo assim. Ele teve a bola da virada. Um jogo que estava completamente perdido, o Phoenix Suns chegou a ter a chance de virar o jogo com o Gillespie, que ele acabou errando a bola de 3. E aí, no final, o Curry foi pra linha do lance livre. Depois de muito custo, né? Porque pô, o Phoenix teve que fazer umas 15 faltas no Curry pra arbitragem marcar a falta. A arbitragem da NBA é brincadeira, né? Mesmo quando o Phoenix intencionalmente tenta fazer a falta, a arbitragem não marca, né? Isso aí foi ruim pro Phoenix porque acabou comendo muito tempo do relógio e enfim. Aí não foi isso que mudou o jogo não. Curry foi lá pro lance livre, converteu, acertou os dois e aí, né, mesmo pedindo pra entregar a paçoca, o Golden State conseguiu sair com a vitória. O Golden State volta a vencer depois de 3 derrotas seguidas. Se vinga do Phoenix Suns e sai desse jogo com ótimos sinais. O Will Richard deixou muito claro que tá pronto para ter espaço recorrente nessa rotação. Hoje foram 20 pontos e todos os minutos que o Will Richard teve, ele foi absolutamente impactante. Então, é nítido que esse moleque precisa ter mais espaço. E aí você vai me perguntar, Luiz, você acha que ele vai ter esse espaço? Cara, não, porque o Steve Kerr, ele tem alguma coisa... O Steve Kerr é um maluco, tem jeito. O Steve Kerr é um maluco, o Steve Kerr ele odeia novatos, ele é viciado em veterano. Então, mesmo tudo indicando que o Richard precisa ter mais minutos, eu tenho poucas dúvidas de que no jogo que vem ele vai deixar o Richard o jogo inteiro no banco para usar o Buddy Hield, porque é o Steve Kerr. Mas assim, foi um ótimo sinal do Will Richard hoje. Excelente, foi o melhor jogo dele na temporada, até em termos de influência no resultado, ele foi completamente influente no resultado pro Warriors. Jimmy Butler fez um bom jogo, né? O segundo tempo do Jimmy Butler eu gostei, chamando o jogo, arremessando bastante. Hoje foram 25 pontos pro Jimmy Butler. O Curry não foi dos melhores jogos do Curry, não foi, mas ainda assim foi um bom jogo de 28 pontos, 9 rebotes e 6 assistências pro paizão. E vitória, né, cara? Vitória, outros que foram bem, Jackson Davis foi bem, fez o arrozinho com feijão muito bem feito. Gui Santos aproveitou os pouquíssimos minutos que ele teve. Gary Payton, apesar de ofensivamente não ajudar em muita coisa, eu gostei dele na defesa. Inclusive esses três, Gary Payton, Gui Santos e Jackson Davis, combinaram para 18 rebotes, sendo 9 ofensivos. Né? Fizeram uma diferença muito grande nesse sentido. Então, foi uma boa vitória para o Golden State, em casa, buscando a virada, mesmo perdendo o Draymond Green. Foi um jogo, né, bom. E pro Phoenix Suns, cara, uma derrota com um gostinho muito ruim, né? Porque o time começou muito bem, teve a chance no final ainda de vencer ali com o Gillespie e acabou desperdiçando, né? Então, o Phoenix Suns sai do Chase Center com gosto ruim na boca. Mas, enfim, mesmo perdendo, o Phoenix Suns de novo competiu pra caralho. Isso é o mais importante pra mim em relação ao Phoenix. Ganhar, perder, isso vai acontecer. Uma hora vai ganhar, outra hora vai perder, enfim. Mas o que é constante em Phoenix é a competitividade. É um time que compete, mano. É um time que, se você vacilar, ele vai capitalizar em cima dos seus erros. E foi o que aconteceu hoje. Começou muito bem, depois fez um segundo e um terceiro quarto horrível, mas aí no quarto período, o time conseguiu ressurgir, conseguiu ressuscitar. E se o Gillespie matasse aquela bola de 3, o Phoenix Suns provavelmente teria ganhado o jogo. Então, independente da vitória ou da derrota, o que é sempre constante em Phoenix é a competição. É um time que compete, né? Devin Booker foi o grande destaque, né? Mais um jogo muito bom do Devin Booker. Foram 38 pontos pro Devin Booker, um dos melhores jogos dele na temporada. Dillon Brooks com 22 também foi bem. Colin Gillespie com 16. Mas no fim, né, venceu o Golden State. Golden State, como eu falei, né, encerra sua sequência de 3 derrotas seguidas. Chega a sua 14ª vitória na temporada. E o Phoenix Suns sofre sua 13ª derrota, tá bom? O que você achou do jogo? Gostou do que viu? Manda aí nos comentários. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Não se esqueça de dar uma olhadinha nas promoções da Centauro. O Centauro tá com excelentes promoções para esse final de ano. E usando o cupom SWISH10, você consegue 10% de desconto. Então aproveita, vai lá, usa o cupom SWISH10 e faça festa na Centauro. Fechou? Obrigado, Centauro, pela parceria, tamo junto. E obrigado você pela audiência, né? Nos vemos mais tarde com mais vídeos. Grande abraço, beijão e tchau.